Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Passando aqui ministrando a palavra no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, diz o seguinte: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Amém? Essa carta foi escrita por Jeremias quando o povo de Israel estava exilado na Babilônia por Nabucodonosor. E ele diz aqui: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. É uma situação que muitos de nós vivemos, né? Estamos presos em alguma situação, passando por lutas, por dificuldades, sendo dominados em algumas situações. E muitas vezes estamos perdidos, estamos lutando, tentando encontrar uma saída, tentando encontrar uma resposta. Mas a palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Amém? Nós temos que entender que a nossa vida, sendo nós cristãos, é entregue nas mãos do Senhor, e Ele é toda a autoridade. E Ele diz aqui nessa carta ao povo de Israel o seguinte, no versículo 4: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Então foi o próprio Deus que enviou o seu povo. O próprio Deus usou de Nabucodonosor a maldade que ele tinha no coração para tratar com o seu povo. Então era o objetivo de Deus que o povo de Israel fosse escravizado, fosse levado para o exílio por Nabucodonosor. E muitas vezes nós vivemos isso na nossa vida, porque Deus quer tratar conosco. Em alguma área da nossa vida, Deus precisa nos parar, Deus precisa que nós venhamos a entender situações, e Deus nos leva a cativeiros, seja um trabalho, seja uma enfermidade, seja escassez financeira, seja problema familiar. Se nós entregamos a nossa vida para o Senhor, Ele é autoridade sobre a nossa vida. Nada vai acontecer na nossa vida sem a permissão dEle. No versículo 5 diz o seguinte: edificai casas e habitais nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposa e gerai filhos e filhas, tomai esposa para vossos filhos e dai a vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Independente da luta, da dificuldade, da situação, a vida continua. Nós temos que continuar vivendo dignamente, temos que trabalhar, temos que ter os nossos relacionamentos. Independente da dificuldade, temos que ter o tempo para Deus, o tempo para a família, o tempo para trabalho. Nós temos que saber separar as coisas e fazer de todas as coisas. E aí no versículo 7 diz o seguinte: procurai a paz da cidade para onde vos enviei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos terei paz. Então, independente da situação, seu problema é na família, orai pela sua família, abençoai a família. Seja no trabalho, tá difícil com o patrão, tá difícil com algum funcionário, colega de trabalho, na igreja, ore e abençoe a todos. Peça a Deus que dê paz, peça a Deus que dê vida, peça a Deus que dê livramento, para que todos vivam em paz, porque na sua paz vos terei paz. Assim, quando aquela situação, aquele propósito está se levantando contra você, quando ele estiver paz, ele terá paz. Quando ele estiver em tormenta, quando ele estiver em situação de dificuldade, seja ele o seu oponente, ele não te dará paz. Mas quando ele ter paz, você terá paz. Amém? No versículo 10 diz o seguinte: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Existe um tempo, Deus determinou o tempo que Israel seria mantido ali na Babilônia, naquele exílio, né, como escravos ali de Nabucodonosor, debaixo do poder de Nabucodonosor. 70 anos. Existe um prazo para acabar. Nós temos que entender que Deus está agindo, Deus está trabalhando, e nós temos que ter a paz. Nós temos
que ter o refrigério do Senhor, para continuarmos vivendo, como ele disse, edificai casa, habitai nela, plantai pomares e comei frutos. Nós temos que ter paz para, em meio às tribulações, nós continuarmos a vivermos de acordo com o Senhor. Amém? Então aqui no versículo 11 ele diz o seguinte: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então o Senhor permite essas coisas na nossa vida, essas situações, mas Ele sabe que esse mal que acontece e tem um tempo para acabar, é para o nosso bem. Nós não conseguimos entender, mas quando nós temos confiança no Senhor, temos uma fé inabalável, e nós cremos que o Senhor está agindo na nossa vida, nós cremos que o Senhor tem propósitos para a nossa vida, que é de bem e não de mal, que é para o fim que nós desejamos. Versículo 12: então me invocareis, passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Pare de lutar contra as suas lutas, mas lute a favor de Deus nas suas lutas. Busque relacionamento com o Senhor. E então me invocareis e passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Nas nossas lutas, tribulações, tende confiança no Senhor. Creia que o Senhor está agindo, tenha fé que Deus é autoridade sobre todas as coisas. E me buscarei e me acharei quando me buscares de todo o vosso coração. Creia no Senhor, entregue sua vida e dê glória pela sua vida, dê graças pelo seu trabalho, dê graças pela sua finança, porque essa é a vontade do Senhor. Alegrai-vos em tudo da graça, pois essa é a vontade do Senhor. Quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa que façais, faça para a glória do Senhor, independente da situação. É o que eu tenho aprendido com a Bíblia, é o que eu tenho aprendido com o que o Senhor tem me falado e tem me mostrado, é o que eu tenho trabalhado no Senhor, para Ele me capacitar, para eu colocar em prática tudo isso que eu tenho aprendido com a palavra. E eu trago para os irmãos, compartilhando com os irmãos, para que possamos estar na mesma comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz.